A Organização das Nações Unidas é vista como guardiã da paz e dos direitos humanos. Mas como ela protege os países diante de ameaças? E quais são os critérios da adesão de um novo Estado? Bem-vindos à videoaula do Comitê A Proteção da ONU e a Adesão de Novos Estados-Membros. Eu me chamo Rafaela Zanqueta, eu sou secretária acadêmica e eu vim aqui ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o tema. Todas as informações contidas nesse vídeo foram retiradas do guia de estudos, mas é importante que vocês leiam realmente o guia de estudos, assim como o guia de regras, para vocês entenderem também o que vocês podem ou não podem fazer dentro do nosso evento. Mas ó, já prepara o papel e a caneta para a gente poder entender as regras, ou a falta de alguma delas, na adesão de novos Estados-membros na ONU. Antes da gente começar, vocês sabem por que a gente usa CSONU para se referir a esse comitê? O Conselho de Segurança e Expansão da ONU, ou CSEONU, é responsável por avaliar novos pedidos de novos Estados-membros, além de garantir a proteção da ameaça da segurança nacional. Ele funciona como uma ponte entre o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral, garantindo ali um equilíbrio à soberania nacional. Sobre a função protetiva, a ONU foi criada após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de evitar novos conflitos e assegurar a dignidade humana. A sua função protetiva se dá através de diversas maneiras, como ações humanitárias, envio de forças para assegurar a paz e na mediação de alguns conflitos. Já a Carta da ONU, ela garante a segurança internacional, o compromisso com a paz e com os direitos humanos, mas ela acaba enfrentando muitos problemas durante esse processo. Desde os anos 2000, a doutrina de responsabilidade de proteger, ou R2P, é usada para justificar a intervenção em alguns casos, como genocídio, crimes de guerra e violações de direitos humanos. Mas ainda há muita controvérsia sobre como e quando essas ações devem acontecer. O debate aqui vai girar em torno de até onde a ONU deve ir para proteger a população sem interferir no princípio da não intervenção. O Conselho de Segurança da ONU é o único órgão com poder legal para impor decisões sobre os países em relação à paz e à segurança internacional. Ele autoriza algumas ações, como as sanções, o envio de tropas e as intervenções. Para uma resolução ser aprovada, precisa ter 9 votos dos 15 membros, sem o veto dos 5 membros permanentes, que são os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido. A ONU não cria países, mas ela tem um papel fundamental na legitimação internacional. O reconhecimento da ONU pode definir a entrada em tratados, a utilização de recursos internacionais ou o direito de voto em fóruns globais. No entanto, a organização tem um papel fundamental como mediadora dos conflitos, além de facilitar a negociação entre as partes dos conflitos, como foi o caso das negociações de paz entre Israel e Palestina e também no processo da independência de Timor-Leste. A ONU atua principalmente como um espaço de diálogo internacional, onde os países debatem e buscam soluções para as questões mundiais. A Assembleia Geral simboliza esse equilíbrio, dando a cada nação voz e voto, independentemente de seu poder político e militar. Em casos territoriais, como o de Israel e Palestina, ou da Índia e do Paquistão na Caxemira, a ONU atua como mediadora, buscando evitar o agravamento dos conflitos ou buscar soluções pacíficas. Mas, embora a ONU não possa impor as soluções ou impor acordos, ela ajuda e oferece algumas ferramentas para ajudar no diálogo entre as partes envolvidas. O êxito da ONU depende da colaboração dos envolvidos. Em casos como o do Timor-Leste, ele conseguiu a independência, mas em casos como o do Chipre ou do Saara Ocidental, o impasse ainda continua. Ainda assim, a sua mediação costuma ser a única via diplomática e possível para evitar guerras prolongadas. A ONU também age diante regimes ou grupos que violem sistematicamente os direitos humanos. Quando há tortura, opressão de minorias ou perseguição política, a ONU pode intervir por meio de resoluções, missões ou sanções de proteção civil. Segundo o artigo 6º da Carta das Nações Unidas, um Estado-membro que desrespeitar de forma contínua os princípios da organização pode ser excluído, desde que haja recomendação do Conselho de Segurança e aprovação da Assembleia Geral. No entanto, países que desrespeitam acordos internacionais, iniciam guerras ofensivas ou ignoram as decisões da Corte de Justiça podem sofrer sanções.
Com isso, para que um país seja reconhecido como um Estado-membro da ONU, é preciso atender alguns critérios, que são eles: o reconhecimento por parte de outros Estados, um território definido e uma população permanente, a capacidade de manter relações diplomáticas, o compromisso com a paz e com a Carta das Nações Unidas, e a aprovação de 2/3 da Assembleia Geral e a recomendação do Conselho de Segurança. São exemplos de casos em discussão para um reconhecimento oficial da ONU. A Palestina, que possui um status de Estado observador não membro da ONU, concedido em 2012. Mas o caso ainda está em discussão, principalmente pela pressão mundial acerca do assunto. Já Taiwan se considera uma parte autônoma, mas a República Popular da China ainda acredita que a ilha faz parte de seu território. Então, o país luta por uma independência e um reconhecimento da ONU, que está ainda sendo discutida nas conferências da ONU. Já a Escócia realizou um referendo em 2014, dizendo que a população concordava em continuar fazendo parte do território do Reino Unido. Mas após Brexit, cresceram o debate após a revolta da população escocesa querer uma independência. A ONU é fundamental para preservar a paz e a segurança mundial. Mudanças de seus membros, sendo a exclusão de países que violam seus princípios ou a entrada de novos membros, pode afetar profundamente a geopolítica e o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo 5 deles permanentes, já mencionados anteriormente, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França, e 10 membros não permanentes, eleitos num período de 2 anos. Ainda há muito debate acerca da necessidade da reforma dessa disponibilidade desses países e na troca também dos países permanentes. No guia de estudos, os estudantes da eletiva produziram uma pesquisa acerca do posicionamento de alguns países sobre o tema. Vale a pena dar uma olhadinha para ajudar nos estudos de vocês. E chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu espero muito que tenha ajudado nos estudos de vocês. E para qualquer dúvida, podem entrar em contato com a equipe, que a gente vai ficar muito feliz em ajudar vocês. E não se esqueçam de produzir o DPO, ou o Documento de Posição Oficial, para vocês poderem participar do evento de forma efetiva. A proteção internacional e a admissão de novos Estados-membros são processos delicados para garantir a paz, soberania e o direito internacional. Em um mundo de constante evolução, a ONU continua sendo um dos principais órgãos para garantir a paz mundial.